Será que você precisa trocar as suas ações por fundos imobiliários para poder viver de renda? Então nesse vídeo eu vou te mostrar que na verdade você não precisa fazer isso. As ações são uma das melhores formas para você se aposentar, principalmente para o pequeno investidor que investe pouco. Então tem diversos vídeos no YouTube circulando por aí em que falam que o melhor meio para se aposentar são fundos imobiliários. As ações são muito arriscadas, mas não é bem assim e eu vou te mostrar. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para ficar por dentro de todas as novidades e também se tornar um membro apoiador. E antes de tudo, quero te mostrar uma carteira que foi criada lá em 2014, então eu simulei que a pessoa tivesse investido R$500 mil em ações. Lembrando que R$500 mil há 10 anos atrás é uma coisa, hoje já é outro valor. Para entendermos quanto que seria R$500 mil hoje, corrigindo o valor pelo IPCA, seria R$889 mil, ou seja, uma inflação de 77% no período. E nessa carteira eu coloquei os seguintes ativos: 5 ações previdenciárias que eram famosas na época. A Sabesp hoje não é uma ação que está em alta porque parou de pagar dividendos, então o dividendo é bem fraco e acabou saindo dos holofotes. Banco do Brasil já está em alta faz muitas décadas, a Taesa também, BB Seguridade e o Bradesco, por mais que hoje você estaria no negativo. Então olha a Sabesp quanto que se valorizou em 10 anos, 292%. Isso que é uma ação previdenciária já é uma ação grande. Então sua carteira teve de valorização no período 93%, sem considerar novos aportes e também sem considerar o reinvestimento dos dividendos. Então podemos dizer que somente a valorização já te fez passar de R$1 milhão, ou seja, já bateu a inflação, fora os dividendos. Os fundos imobiliários fica muito mais evidente que se você não reinvestir uma boa parte considerável dos dividendos, você não vai conseguir bater a inflação e vai perder capital com o tempo. Então digamos que você receba 10% ao ano de dividendos com fundos imobiliários. Você poderia utilizar no máximo 3 a 4% para poder viver, o restante precisa reinvestir tudo. Então, para a pessoa que quer viver de renda com fundo imobiliário, precisa de um patrimônio muito grande, até porque só pode utilizar 3% de dividendo de forma saudável. Então, o fundo que mais se valorizou na sua carteira foi o HGLG11, 48%. Eu peguei 2 fundos híbridos, 2 fundos de papéis e um fundo logístico. Lembrando que tem poucos fundos imobiliários que têm mais de 10 anos de criação. É uma classe de ativos ainda recente, diferente das ações, obviamente. E vamos entender como que ficou os dividendos. Ficou bem claro que tivemos uma crescente em 10 anos, mesmo sem reinvestir mais. Em 2014, a sua carteira de R$500 mil rendeu R$22 mil. Isso porque eu considerei o aporte no mês que estamos hoje, no mês 4. Então você teria perdido 4 meses no ano para receber dividendos. Por isso que sua média ficou mais baixa. Em 2015 foi R$26 mil, um pouco mais de 5% do valor que você investiu, quase 6%. Em 2016, R$27 mil. 2017, R$27.358. 2018 já saltou para R$34 mil. 2019, R$47 mil. Então os dividendos sim crescem, mas não é de um ano para o outro. Pode haver alguma explosão pelo caminho, assim como é, por exemplo, a valorização dos imóveis. Quando você compra uma casa, pode ser que fica 1, 2, 3 anos sem se valorizar. O que acaba acontecendo é que a valorização de alguns imóveis não é linear, mas sim explosivo. É o que aconteceu na pandemia, os imóveis duplicaram até triplicaram de valor. Então em 2020 seu provento caiu para 38 mil, tivemos a pandemia, o que nunca havia acontecido anteriormente. Em 2021 já foi 44 mil, 2022 cresceu comparado a 2019, 53 mil e 2023, 55 mil. E a expectativa é que 2024 passe de R$60 mil facilmente, até porque no mês 4 você já teria recebido R$30 mil. Então, pela lógica, quem sabe até 80, 70 mil de proventos. Para quem recebeu um dividendo de praticamente R$25 mil em 2014 para atualmente 55 mil, o dividendo dobrou fora a sua valorização. Então podemos dizer que 200% de rentabilidade sem precisar reinvestir. Agora vamos entender como ficou os dividendos dos fundos imobiliários. Em 2014 você praticamente não recebeu e 2015 também não. Foi os anos que os fundos imobiliários estavam surgindo, então vamos relevar. Em 2016 foi 37 mil, em 2017 46, em 2018 43, em 2019 41, em 2020 36 mil. A pandemia também afetou diretamente, principalmente os fundos de tijolos. Em 2021 43 mil, em 2022 57 mil, em 2023 61 mil.
Então, na relação dos dividendos, os fundos imobiliários levaram uma pequena vantagem. O que acontece é que realmente é muito mais estável, mas de 2017 até 2021 só houve queda, foi crescer também em 2022. Então, assim como as ações, tem alguns anos que os dividendos podem acabar caindo, mas no longo prazo a tendência é que vá crescendo. E um ponto interessante é que as ações só foram dar algum ganho de capital para você a partir de 2016. Então você ficou praticamente 2 anos no 0 a 0, desconsiderando os dividendos. Então todos os ativos têm a fase de maturação. E depois acabou disparando, oscila bastante, mas no longo prazo a tendência é de alta. Já para os FIIs, você teve uma baita valorização em 2019 e acabou devolvendo tudo para o mercado. Agora pegando outras ações um pouco diferentes, mas mantendo algumas, o Banco do Brasil em 10 anos rendeu 430%, Taesa 508%, a CEMIG 205%, Sanepar 442%, BB Seguridade 182% e Itaúsa 419%, uma média de 364%. Já fundos imobiliários, também mantendo a grande parte deles, o KNR11 138%, BCFF 75%, MXRF11 195%, KNCR11 102%, BTLG 102% e o HGLG11 227%, ou seja, 140% nesse tempo. Lembrando que estamos considerando o reinvestimento dos dividendos. Então, 140% de rentabilidade dos fundos imobiliários equivale a 9,15% ao ano. Foi uma rentabilidade bem baixa, por sinal. Se a inflação, digamos que é 6%, você poderia utilizar 3,15%. Seria basicamente o percentual que você precisaria no mínimo deixar para cobrir essa inflação no período. Já as ações renderam 16,59% nesse período, com essa rentabilidade de 364%. Isso que não estamos pegando ações que acabaram disparando muito mais de 1000%, por exemplo, já que você estará sujeito a isso logo quando você investe em ações na Bolsa Brasileira. Pode acontecer, é improvável, mas é possível. Tivemos muitas histórias de ações que enriqueceram muitas pessoas em questão de 10 a 15 anos com valorizações absurdas, 3, 4, 5 mil%. Mas não vamos trabalhar com a exceção, e sim com via de regra. Então a inflação medida pelo IPCA foi 77% nesses 10 anos. Pegando outro tipo de índice para tirar a média, como por exemplo o IGPM, chegaríamos em 105% nesses 10 anos. Vamos utilizar o valor maior para se aproximar mais da realidade e também ter margem de erro. Portanto, 105% nesse período equivale a 7,44%. Ou seja, se os fundos imobiliários rendem em média 9,5% ou até mesmo 10,5% sendo bem otimista, você poderia utilizar no máximo 3% ao ano dos dividendos. E para um ativo que praticamente não cresce, você vai demorar muito para acumular um bom capital que seja suficiente para fazer você viver de renda com somente 3% ao ano. Já as ações se rendem em média 16,5% ao ano, tirando 7,5% da inflação, você poderia utilizar 9%. Eu utilizaria no máximo 6%, como também margem de erro, já que o próprio Luiz Barsi, principalmente Décio Bazin, falava que no mínimo você precisaria exigir das ações 6% ao ano de dividendos. Agora vamos entrar para outro ponto, a perenidade dos dividendos e a previsibilidade. Muitas pessoas falam que investiriam em FIIs para se aposentar por causa que é muito mais previsível. Pegando como exemplo essa ação com somente 5 ativos, que é um número muito baixo para se aposentar, muitas pessoas têm 10, 12, 14 ações, então diversifica muito mais e é muito improvável que grande parte das ações da sua carteira estão indo mal. Provavelmente o que acontece? Quem tem 10, 12, 15 ativos, enquanto 3 ativos estão indo mal e estão em crise, o restante está indo muito bem. Aí quando esses ativos que estão em crise começam a se recuperar e se recuperam, outros ativos que estavam muito bem podem passar por crises. Então a média da sua carteira de dividendos não acaba caindo tanto, acaba se mantendo porque você tem um bom número de ativos. Até porque essa carteira mesmo, como exemplo, nenhuma ação depende da outra. O Bradesco não depende do Banco do Brasil, mesmo que seja do setor bancário, enquanto um pode estar indo muito bem, o outro pode estar indo muito mal, que é o que está acontecendo hoje. O Bradesco está em crise, o Banco do Brasil está no seu melhor patamar da história, a Taesa está passando por um momento um pouco mais delicado de investimento, mas é comum dessas empresas. BB Seguridade está muito bem e a Sabesp cortou um pouco de dividendos, mas está entregando um excelente resultado nesse período. E olha o que aconteceu com a sua carteira desde lá o início. Como todo mundo já sabe, as ações têm meses que mais pagam dividendos. Geralmente são trimestrais, então a cada 3 meses você pode esperar algum dividendo grande.
e você vai simplesmente fracionar o dividendo que você recebe em mensal. É mais uma questão de disciplina mesmo. Você pega o dividendo que recebeu, aplica numa renda fixa com uma boa liquidez e utiliza somente o suficiente que você já estabeleceu para viver de renda. O restante reinveste e guarda a sua reserva de emergência. E como eu já disse nos vídeos passados, pegando o exemplo de produtores rurais, pecuaristas, ou então quem planta soja ou alguma outra cultura, essas pessoas têm somente 2 safras no ano, então só vê dividendos, ou seja, pagamentos, 2 vezes por ano. O dinheiro que eles recebem é praticamente semestral ou anual e tem que dar para o ano inteiro e é simplesmente fazer o mínimo de controle. Sendo que tem pecuaristas que esperam mais de 2 anos todo aquele processo do crescimento da vaca, ela acabar criando e a cria acabar crescendo também para poder vender. Então essa desculpa de renda mensal se popularizou muito, mas é simplesmente mais uma falácia que está sendo espalhada por aí e faz você se desesperar por dividendo, comprando ativos simplesmente por esse dividendo pago e não pelo crescimento, pela geração de valor em si. Por exemplo, no mês 5 de 2014 foi recebido R$ 6.300. Aí depois no mês 6 praticamente não recebeu, nem no mês 7. No mês 8 um dividendo mediano de 2.700 e foi ainda assim. Aí no mês 9 outro dividendo grande. E pegando um exemplo mais próximo, vamos pegar 2022. No mês 1 praticamente você não recebeu, simplesmente alguns trocados do Bradesco. Depois 3.600, 4.100, 14.000 na pancada no mês 5. No mês 6, 6.800. Aí no mês 8 mais outra pancada de 14.000. No mês 9 mil e pouco. No mês 10 outro trocado do Bradesco. No mês 11 3.000. No mês 12, 6.200 e no mês 1, 2023, 6.700. Você pode perceber que a média de dividendos em 2023 foi 55 mil. Já de fundos imobiliários foi 61 mil, uma diferença de 6 mil reais praticamente igualado. E a única diferença em si vai ser que você vai precisar fazer um controle dos dividendos. Mas para quem já investe na bolsa de valores, tem toda essa disciplina de investir e reinvestir os dividendos, é bem fácil de fazer comparado a todo esse trabalho que você já tem investindo. Agora vamos ver uma carteira com 10 ações em vez de somente 5 como no exemplo passado. Aqui vai estar mostrando 11 ativos, porque o que acontece? A Itaúsa bonificou em ações, então eu tinha comprado ações número 3 e recebemos a ação número 4. R$ 21 mil a mais, que são 2.194 ações. Eu escolhi a Itaúsa, escolhi a CEMIG, a Klabin, a Vale e o Itaú de ações previdenciárias para poder complementar a carteira. Lembrando que a Vale é uma ação de commodity, mas é muito resiliente e serve também para uma proteção contra o dólar, já que sua receita é dolarizada também. E assim ficou os dividendos na carteira. Em 2014 você teria recebido R$ 48 mil, em 2015 49, 2016 uma queda, 2017 também, aí 2018 quase dobrou o dividendo, 2019 foi 105 mil, um dividendo 100% maior, aí 2019 uma leve queda, 2020 um dividendo ainda maior, 2022 continuou crescendo, 113 mil, 2023 111 mil e 2024 em somente 4 meses do ano, quase 85 mil reais de dividendos. Podemos dizer que talvez essa carteira passará de 180 a 200 mil reais de dividendos em 2024. Então uma carteira muito robusta para dividendos com crescimento no longo prazo. Claro que um ano ou outro vai oscilar porque se trata de empresas, é normal passar por ciclos. E se sua carteira render, por exemplo, 180 mil reais em dividendos em 2024, quem aplicou R$ 1 milhão seria 18% de yield. E como seu patrimônio hoje já passou de 2 milhões, se você fosse estipular que você poderia utilizar por ano 5% para poder viver, poderia utilizar R$ 104 mil em dividendos, 8.712 por mês com tranquilidade, o restante reinveste e ainda assim continuará crescendo seu patrimônio e o seu dividendo. Então esse mito que você precisa de fundos imobiliários para poder viver, na verdade não condiz com o que realmente acontece. A questão mais é pelo perfil do investidor. Tem pessoas que não são tolerantes a risco, mas ações é um dos melhores veículos para a aposentadoria porque tem crescimento de capital e de dividendos, o principal combate à inflação e claro que tem uma volatilidade a mais, mas não é proporcional ao retorno. Fundos imobiliários você também tem volatilidade, tanto é que alguns na sua carteira de 10 anos atrás acabou caindo, alguns acabaram subindo e tem um retorno próximo à renda fixa. Então talvez para quem já tem um capital bem grande, fundos imobiliários podem ser uma boa opção para se aposentar. Agora quem vai construir devagarzinho, todo mês aplicando a quantia baixa para daqui 15, 20 anos,
ações, sem dúvida, é o melhor caminho, até porque se você ficar investindo R$1.000 por mês, R$2.000 em fundos imobiliários, conseguirá um crescimento de capital muito baixo comparado a ações, além de poder usar somente um percentual baixo também dos dividendos para poder viver, o restante terá que reinvestir, então precisará de um patrimônio muito alto. Então, para a construção de patrimônio e aposentadoria, ações é o melhor caminho, principalmente para o pequeno investidor. Lembrando que com o planejamento, você consegue viver de renda com ações tranquilamente. Também não se esqueça de se tornar um membro apoiador aqui no canal. Você recebe selos de fidelidade para te diferenciar nos comentários, tem prioridade de resposta, acesso a uma planilha de preço teto e a um grupo no WhatsApp exclusivo para membros. Tudo isso por somente R$ 2,99 por mês. Fica um valor bem acessível, você nem percebe que está pagando, mas me incentiva demais.